Olá, muito prazer. Eu sou Glauber Silva, sou fotógrafo de ensaios boudoir. Moro em São Paulo, capital, e trabalho com ensaio sensual desde 2006. Hoje nós vamos falar um pouquinho desse tipo de fotografia, esse tipo de fotografia que revela a beleza feminina, a sensualidade feminina e por característica das mulheres comuns. Hoje vamos falar um pouquinho de direção, vamos falar de iluminação, locação, roupas e muito mais. Para quem não conhece, a fotografia boudoir, como eu já disse, é a fotografia que revela a beleza feminina. Nessa fotografia existem várias questões incorporadas nela. Por exemplo, a vaidade da mulher, principalmente. O que difere a fotografia boudoir das fotografias comuns, das fotografias sensuais? É justamente porque a fotografia boudoir, ela revela a beleza feminina das mulheres comuns, as mulheres do dia a dia. Então nós estamos falando da advogada, nós estamos falando da dona de casa, nós estamos falando da motorista, enfim, da mulher que trabalha no escritório. Então aquelas mulheres que querem se ver sensual. Então a fotografia boudoir, ela trabalha justamente nessa questão da mulher. Ela difere um pouquinho da fotografia sensual de revistas masculinas ou similar. Então a fotografia boudoir é aquela fotografia que mostra a beleza da mulher comum. Como assim, Glauber? Existem mulheres hoje que querem se ver bonitas, elas gostam de se ver sensuais, tá? Então a fotografia boudoir, ela vai casar onde, né, nessa questão? Mulheres que chegaram no seu peso normal, no seu peso que elas tanto queriam. Então às vezes aquelas mulheres que estão aí, que malham, que buscam o seu corpo ideal. Tem aquelas mulheres com a vaidade um pouquinho mais para baixo, né? Então a fotografia boudoir, ela serve justamente para elevar, né, essa feminilidade, né? Colocar a mulher acima, né? Então ela aí já se torna um pouquinho mais terapêutica, né? A fotografia. Nós temos também aquela mulher que de repente quer fazer um presente, né? Quer dar de presente para o marido, para o namorado, para o noivo. Então a fotografia boudoir, ela entra nessa questão também. Temos também as mulheres que querem para elas, né? Elas não têm nenhum preconceito em relação a isso. Então elas querem se ver sensuais, elas querem se ver, né, bonitas. Então a fotografia boudoir entra aí também, né? Então nós temos aí vários nichos, né, que a fotografia boudoir atua, né? Nas mulheres que com vaidade baixa e às vezes você precisa despertar essa sensualidade na mulher. Temos a mulher também que quer se ver sensual, quer se ver bonita nas fotos, então ela faz para ela. Temos também as mulheres que fazem para dar de presente para o marido, namorado ou noivo. Na fotografia boudoir, nós utilizamos algumas técnicas, mas isso varia de fotógrafo para fotógrafo. Eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar com luz natural, luz que vem de janela, luz do sol ou similares. É claro que eu também utilizo luzes artificiais, como flashes ou luzes contínuas, mas a fotografia boudoir, ela tem por característica usar luzes de janela, luzes que entram de alguma fresta ou coisas, né, assim similares. É claro que essa não é uma regra fixa. Você que pretende fotografar ou já fotografa, né, esse estilo de fotografia, pode utilizar aí a luz que você bem desejar, dependendo também da locação que você esteja. Mas não existe essa regra fixa, você pode utilizar a luz da melhor maneira. Eu gosto de utilizar a luz do sol, a luz natural, mas eu também uso a luz de flash, tá? Eu também, dependendo da locação que eu esteja, eu uso luz flash também, às vezes para fazer um preenchimento, às vezes para clarear uma parede, um objeto, alguma coisa assim. Questões a lentes. Eu gosto de trabalhar com lentes 50mm, tá? Que é uma lente
que me desfoca, né, bastante o fundo, me deixando em evidência somente a modelo. Eu acho que isso é muito interessante na fotografia boudoir, justamente para não houver aquele distanciamento de olhar, né? Você de repente está evidenciando alguma coisa, né, mais do que a modelo. Então por isso que eu gosto de trabalhar com pouca profundidade de campo, né? E geralmente as lentes 50mm são as lentes que dão um ótimo resultado, são baratas, né? Não são lentes muito caras e que vai te dar também um bom resultado. Gosto também de trabalhar com a lente 80mm, que é uma lente que vai me dar uma aproximação, né, entre fotógrafo e modelo, e ela também me dá uma boa profundidade, ela me dá pouca profundidade de campo, desfocando bastante o fundo, tá? E eu consigo, né, ela é uma lente bastante versátil. Também trabalho com lentes zooms, eu tenho uma lente 70-300, na qual eu trabalho com ela também. Ela já não é uma lente tão clara, né? Ela já é uma lente 3.5, mas também já me ajuda bastante quando eu tenho uma distância muito longa, né, entre fotógrafo e modelo, e eu preciso, né, trazer a modelo um pouquinho para perto. Então trabalho com a lente 50mm, uma lente 85mm e uma lente 70-300, tá? A iluminação que eu uso é uma iluminação de janela, né, uma iluminação natural, mas também uso luz de flash também, que deixa a fotografia bem legal, e com isso você consegue transpassar uma sensualidade, uma coisa bacana. Em relação a roupas, tá? Eu deixo isso livre para modelo, tá bom? Geralmente os modelos sempre me perguntam: Glauber, você tem roupas, coisas assim do gênero. Eu sempre deixo isso livre para modelo, tá? Eu acho que a questão de lingeries, eu gosto que a modelo traga, porque a gente estuda as lingeries que ela já tem, né, para a gente poder fazer esse ensaio. É claro que eu dou toda uma assessoria para a modelo, eu converso com ela antes, então quer dizer, um ensaio boudoir, na verdade ele não começa no dia do ensaio. O ensaio boudoir, ele começa quando a cliente te pede um orçamento. Orçamento, então ali começa todo um processo, né, que você vai auxiliando a sua cliente, né, em relação à roupa, em relação a cuidados que ela tem que ter a partir dali com o corpo, né, e um desses cuidados que eu sempre falo é sono, dormir bem, né, para que no dia do ensaio ela esteja bem, né, para que o ensaio aconteça de maneira natural. Os lingeries que eu estava falando, a gente escolhe esses lingeries, eu passo para ela, né, algumas referências de lingeries dentro, né, do que ela busca, dentro do que ela quer. Peço para ela fotografias de referência, né, porque essas fotografias de referência servem justamente para eu entender o que aquela modelo está buscando, o que ela quer, né? Então nas fotografias de referência eu já entendo, né, como que eu vou direcionar o meu ensaio. Se ela gosta de uma coisa mais reservada, se ela gosta por exemplo, de uma coisa mais sensual, se ela já busca, de repente, se ela consegue trabalhar uma nudez, e assim por diante. Na parte de locação, geralmente eu deixo para que as mulheres escolham, caso elas tenham algum lugar na qual ela se identifique, um sítio, né, de repente na própria casa, na praia ou em algum lugar, né? Eu deixo isso para que a cliente escolha, mas é claro que eu passo algumas locações para ela, alguns estúdios, alguns lugares, na qual de repente ela não tenha isso em cabeça, tá? De repente ela não tem ideia nenhuma do que, onde fotografar, né? Então eu deixo isso também para a cliente escolher. Caso ela não tenha nenhum lugar, eu passo algumas opções para ela, né, para ela se sentir aí, né, mais confiante. Não adianta eu passar uma locação para ela e ela não se sentir à vontade, ela tem que se sentir à vontade. Então, quando você for passar alguma locação para cliente, tenha em mente isso. Tem que ser um lugar calmo, um lugar tranquilo, um lugar que não tenha fluxo de pessoas passando, porque isso acaba deixando a cliente um pouco constrangida.
Então, um lugar calmo, um lugar tranquilo. Se você for fazer em um lugar aberto, como praia, escolha uma praia bem deserta, uma praia onde não tenha pessoas. Se de repente uma praia tiver aí pessoas, num lugar onde não tenha ninguém, de repente aqueles cantos, né, da praia, de repente onde não tenha ninguém, é um ótimo lugar. Muitas clientes escolhem a sua própria casa, elas se sentem à vontade em casa. Então, o que fazer? Um dia onde não tenha ninguém, um dia que ela esteja sozinha em casa, né? De repente a cliente tem filhos, um dia que ela vai, né, os filhos estejam na escola, o marido trabalhando, no caso de empregada, um dia que a empregada não esteja ou dispensar a empregada naquele dia, justamente para que a cliente fique à vontade na casa dela e ela se sinta bem. No caso de locação externa, na qual uma locação que você vai passar para ela, o que fazer? Escolha sempre um lugar tranquilo. No caso de um estúdio, você for locar um estúdio bacana, um estúdio aconchegante, para que ela se sinta à vontade, um estúdio que tenha uma água, um estúdio que tenha algo para ela comer. Geralmente eu sempre levo alguns petiscos para a cliente comer, né? Sempre água à vontade, frutas eu sempre levo também, né? Aqui ela tenha um lugar para se trocar, né? Um lugar reservado para se trocar, não seja um lugar... Porque assim, o que acontece? No ensaio boudoir, às vezes a cliente ela chega muito acanhada. É claro que isso vai mudando conforme o ensaio e conforme a direção que você vai fazendo, tá? Mas que primeiramente tem um lugar para ela se trocar, né? Para ela se sentindo à vontade e aos poucos ela ir se soltando. Então isso é muito importante na locação. Coisa que eu acho muito interessante na locação, música. Sempre tenha música quando você for fotografar, tá? Então sempre nas locações que eu trabalho, eu tenho sempre um som, caso a locação não tenha, eu carrego, até, mas geralmente nas locações que eu trabalho sempre tem um aparelho de som, ar-condicionado, justamente para que, né, fique um ambiente agradável para a cliente, né, para ela, no caso, para a mulher que vai ser fotografada. Então um sonzinho bacana, um sonzinho legal. Claro que você não vai colocar um heavy metal, um negócio metal, um negócio muito pancada, né? Uma música muito pancada para cliente. Você vai colocar uma musiquinha de leve. Eu gosto muito de música chill out, né? Que são aquelas músicas eletrônicas mais tranquilas, né? De boas para cliente, que também é a cara do boudoir, né? Eu acho muito a cara do boudoir as músicas chill out. Pesquisa aí na internet, né? Que você vai entender um pouquinho mais sobre as músicas chill out para fotografia boudoir. Eu acho que a locação ela abrange tudo isso, né? Ela abrange o local, as pessoas que estão ali, tá? A música, o ar-condicionado, um lugar agradável, um lugar limpo e, primeiramente, um lugar que ela se sinta bem. Primeiramente tem que ser um lugar que ela se sinta bem, tá? É claro que pode acontecer, de repente, de um dia ela te pedir uma locação num lugar onde você vai ter que ir conversar com um cliente, né, com o dono, né, da locação, para que você faça esse ensaio lá. É claro que pode acontecer dele não aceitar e dele aceitar. Se ele aceitar, ótimo. Geralmente você coloca isso no orçamento da cliente também, você fala para ela, né, os valores dessa locação que ela quis, né, e aí você vai, né, colocando isso no orçamento para sua cliente. Pode acontecer de lugares de não dar certo. Uma vez uma cliente me pediu para fazer um ensaio num parque. É claro que, né, acabou não dando certo justamente porque é um lugar público, né? Então, e as pessoas iam ficar constrangidas, o policiamento de segurança do local não ia autorizar esse tipo de imagem. Então a gente acabou tendo aí uma outra ideia para o ensaio dela, né? Aí a gente mudou de um parque para um sítio onde tinha uma área verde e a gente conseguiu reproduzir isso de maneira bem natural, de maneira bem bacana, tá? Então aí fica algumas dicas de locação para vocês. Direção. Como dirigir uma mulher comum? Como dirigir uma mulher que
que sempre esteve fotografando com câmeras compactas, câmeras comuns, em festas, em alguns eventos, mas nunca pousou, né, na frente de uma câmera profissional, nunca pousou para frente, né, na frente de um fotógrafo ou fotógrafa boudoir, ainda mais de lingerie. Quando você fotografa uma modelo profissional, essa modelo já sabe como pousar na frente de uma câmera, ela já sabe colocar uma mão, ela já sabe se portar, ela já tem poses prontas, né, para que a sua foto tenha toda a sensualidade que você queira. Mas como isso vai funcionar, né, numa mulher comum, como eu disse antes, naquela mulher que levanta, arruma os filhos, coloca os filhos na escola, vai trabalhar, volta, faz janta, né, depois dorme, deixa tudo pronto e no outro dia é a mesma coisa. Então são mulheres que não são acostumadas com isso. E como que você vai ter, né, que resolver esse problema? Isso vai ser resolvido na direção. É na direção que você vai passar a confiança para a modelo. É aí que ela vai se sentir tranquila, ela vai se sentir à vontade na frente da sua câmera. Então é na direção que você vai passar todas essas ideias, como que vai ser esse ensaio, e você vai deixar a modelo bem calma para isso. Geralmente eu começo essa direção antes do ensaio, logo quando ela me passa algumas imagens de referência, quando ela já começa a me passar algumas ideias de como ela quer se ver, né, nas fotografias. Então a partir daí eu já começo na direção, eu já começo uma aproximação com a modelo. Para quê? Para que ela sinta à vontade na minha presença. Eu tenho que passar confiança para ela, para que no dia do ensaio ela esteja tranquila, né? Ela esteja à vontade, né? Eu fotografando a modelo e ela esteja tranquila na frente da minha lente, na frente da minha câmera, tá? Então, quando ela vai ser fotografada, ela já está um pouco mais à vontade. É claro que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Ela vai chegar no ensaio, ela vai se sentir um pouco acanhada, sim. Isso é normal com todas as mulheres. Qualquer uma que você for fotografar, qualquer mulher comum, qualquer mulher do dia a dia que você for fotografar, ela vai se sentir acanhada sim. Então o importante é não ter pressão. Deixa ela ir se colocando no ensaio. Isso vai devagar, tá? Isso é gradativo. Conforme o ensaio vai acontecendo, ela vai se soltando, ela vai se sentindo mais à vontade e aí isso vai acontecendo naturalmente. Como isso acontece em relação a fotógrafo e fotografar? Isso é um ponto muito importante, no qual eu sempre falo também. Existe uma diferença muito grande entre fotógrafo e fotógrafo. Fotógrafo, é claro, já existe essa questão, esse preconceito, não digo tanto preconceito, né, mas essa questão, né, entre um homem estar fotografando uma mulher de lingerie, ou, né, muitas mulheres aceitam, de repente, buscar uma nudez, né, no seu ensaio, mas isso é bem complicado sim, tá? Então eu geralmente no meu trabalho, eu não tenho uma aproximação muito perto, né? Eu não me coloco muito perto da cliente, né? Por isso mesmo que eu uso uma lente 85mm, às vezes eu uso uma lente zoom, justamente para não ter que chegar muito próximo da cliente e não ter, né, esse encostar muito na cliente. Sempre que eu preciso ajustar alguma coisa na cliente, uma roupa ou cabelo ou maquiagem, eu sempre tenho uma mulher na minha equipe. A minha equipe, né, sempre tem que ter uma mulher, porque é ela que vai tocar na cliente, ela que vai ajustar um cabelo, ela que vai ajustar de repente uma alça, um sutiã ou coisa assim, tá? Nunca, em hipótese alguma, eu toco na cliente. Eu sempre peço para alguém fazer isso, tá? Então você, fotógrafo, homem, né? Homem que está aí, que fotografa boudoir ou está querendo, né, entrar nessa área, tenha isso em mente, sempre tenha mulheres na sua equipe. No caso de fotografar, isso já muda um pouco. É claro que você tem muitas fotógrafas que eu conheço que elas também não tocam na cliente. A equipe dela é composta por mulheres, tá? Então elas também já deixam, né,
isso bem claro para a cliente quando ela vai fechar o contrato, quando ela vai antes do ensaio, justamente que para se sentir mais à vontade. Olha, eu vou te fotografar, mas a minha equipe, maquiadores, assistentes, produtores, né, são fotógrafos, são mulheres, tá? São mulheres que vão estar ali, né, junto com compondo a minha equipe. Então isso é bem importante quando você vai fechar contrato com a mulher, deixar bem explicado quem que vai estar ali no ensaio. É interessante também, para que a direção fique mais tranquila, você coloque uma música, né? Sempre uma música sempre ajuda na direção. A cliente vai se soltando mais também. É sempre bom você pesquisar que tipo de música que ela gosta. É claro que de repente ela pode pedir um tipo de música, gostar de um tipo de música que não vai bater muito, né, em relação ao ensaio, porque o ensaio é um ensaio sensual, né? Então você não vai de repente colocar uma música que não tenha nada a ver com uma coisa sensual. Então é legal você colocar uma música de leve, uma música calma, para que a cliente, né, fique calma também, tá bom? Isso ajuda muito na direção que você vai estar fazendo. Outra coisa também bem interessante é sempre você ter um quarto reservado para cliente, tá? Então ela vai chegar, ela vai se trocar nesse quarto reservado. Nunca force, nunca tenha um lugar onde vai estar todo mundo ali e a cliente se trocando, se arrumando naquele mesmo lugar, tá? A cliente já vai começar a ficar bem acanhada ali, já vai começar a ficar com vergonha ali, tá bom? E isso não vai ajudar na sua direção depois. A direção em si, né? Falando em direção, eu sempre deixo a cliente mais à vontade. Eu sempre passo ações, tá, para a cliente, tá? Então, começa a mexer no seu cabelo, começa a passar o seu cabelo entre os dedos, e nesse passar, né, a mão nos cabelos, eu já vou alterando a minha distância entre, né, a minha lente e a modelo, e já vou fazendo várias fotos ali. Então essa ação que ela tem, eu já vou conseguindo várias fotos. Começa a ajustar o seu brinco, né? Então conforme ela já começa a ajustar o brinco, eu já vou ali também fazendo vários cliques, né? Eu sempre gosto também de colocar a cliente em frente ao espelho e simular uma maquiagem. Ela está se maquiando, então essa simulação também eu já aproveito. Ajusta a alça, né? Vai ajustando a alça do seu sutiã, né? Então vai descendo devagar, vai olhando, olha para sua alça, vai descendo e vai olhando para sua alça, não olha para a câmera, olha para sua alça, entendeu? E nisso você já vai conseguindo vários cliques bacanas. No caso da locação, tendo uma cama, né? Então eu gosto de trabalhar também com travesseiros, né? Ela coloca travesseiro em frente, de usar curvas, de usar distância, né? Então eu sempre deixo a direção do meu ensaio bem dinâmica, uma direção na qual começa a se tornar uma brincadeira. Eu sempre começo a contar piada também, até piada também eu conto no meio do ensaio. Por quê? Porque sempre vem um sorriso espontâneo da cliente, e esse sorriso espontâneo é muito legal. Esse sorriso espontâneo é impagável, porque não fica aquele sorriso moldado, né? Aquele sorriso dirigido, né? Aquele sorriso de fotografia dirigida, fica um sorriso espontâneo. Então às vezes eu falo para ela, mexe o cabelo, começa a chacoalhar o seu cabelo, então isso acaba ficando uma coisa bem bacana, uma coisa bem legal, e a direção começa a ficar espontânea. Daqui a pouco, quando você vê a modelo, ela já está totalmente à vontade dentro do ensaio, entendeu? Então você já até a direção começa a ficar mais fácil com a modelo mais à vontade, tá bom? Então é assim que você começa a deixar a modelo mais tranquila no ensaio. Ela vai ficando mais à vontade e você vai conseguindo imagens bem bacanas, imagens bem legais, tá? Então isso vai da direção até a modelo se sentir à vontade e você conseguir aí bastante imagens bem legais. Como simular um nu, né? Às vezes a modelo não gosta muito de nu,
mas existe, ela, não é que ela não gosta, ela gosta, mas ela não quer se despir, né? Aí ela já não chega nessa zona de conforto, é o que eu falo da zona de conforto da cliente. Você nunca pode extrapolar, você nunca pode exceder essa zona de conforto da cliente. Eu não gosto de nu, eu não vou fazer nu. Respeita a sua cliente, não queira forçar. Não, mas vamos tentar fazer um nu, que vai ficar legal, você é bonita, vamos tentar isso. Não, se ela disse que não, não tem. Como você simular uma nudez. Vou dar um exemplo para vocês, dois exemplos bem simples. Por exemplo, você pegar travesseiro, né? De repente você está numa cama, você pega um travesseiro, coloca esse travesseiro de frente, né, com ela, e você desce as alças do sutiã, né? Então as alças vão ficar escondidas, o travesseiro na frente, e vai, de repente, quem vê a foto vai achar que ela não está com nada ali, né? Outra maneira bem bacana também de conseguir isso também é, por exemplo, você colocar um livro, né? Ela simular não, ela com um livro na frente dela, e aí você também desce as alças do sutiã e você consegue aí simular uma nudez. Então tem várias maneiras de você simular essa nudez sem pedir para que a cliente tire a roupa, né? Sem que ela fique despida. Então são muitas coisas bacanas, muitas coisas legais que existem, muitas técnicas de direção. Direção também é técnica, não é simplesmente chegar e dirigir, né, de um modo ou de outro. Direção também é técnica. É isso aí. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Falei um pouquinho sobre fotografia boudoir, a fotografia que revela a beleza feminina. Espero que eu tenha tirado as suas dúvidas e a gente se vê. Um grande abraço.